terráqueos, terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o porquê a meritocracia não funciona. Mas, antes de tudo, já vou deixando logo o famoso recado de sempre. Se inscreva no canal, ativem o sininho para não perderem as notificações e já vai deixando logo o seu like, pois tudo isso é muito importante para fazer o canal crescer cada vez mais. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre meritocracia e sobre o principal motivo do porquê ela não funciona no nosso mundo atual. Porque que atualmente a meritocracia ela não funciona, as coisas não funcionam tanto assim nesse negócio do mérito. Pra quem não sabe, meritocracia, né, é o sistema do mérito, é um sistema meritocrático. Você então todos têm mais ou menos as mesmas chances de alcançarem grandes cargos, de serem pessoas importantes, de ficarem acima ali na sociedade. E as pessoas que conseguem isso, as pessoas que estão acima, as pessoas que conseguem ser grandes, essas pessoas conseguiram aquilo por causa do seu mérito, por se esforçar, por batalhar, por trabalhar muito, por dar muito duro. Essas pessoas estão conseguindo papéis de destaque na sua sociedade. Então esse seria um sistema meritocrático, né? Por mérito, você consegue chegar a grandes lugares pelo mérito próprio. É diferente, por exemplo, de uma monarquia, por exemplo, onde você acaba se tornando rei porque você foi filho do antigo rei. E aí você não tem nenhum mérito, você não se esforçou para se tornar rei. Você não deu duro, você não batalhou para ter aquele grande papel de destaque naquela sociedade. Você apenas deu a sorte de ser o filho mais velho daquele rei ali que acabou morrendo. E isso fez com que você se tornasse rei. Então, na meritocracia, não. Na meritocracia, você acaba conseguindo ali grandes posições na sociedade, você acaba conseguindo muito sucesso por mérito próprio, por se esforçar muito. Muitos acreditam que na nossa sociedade, né, em sistemas, por exemplo, de democracia, de república, você acaba conseguindo grandes papéis de destaque por causa de mérito, que nós vivemos num sistema de meritocracia. As pessoas conseguem chegar a grandes lugares por mérito próprio, se esforçar muito. Se você se esforçar muito, você pode conseguir ser um grande empresário, sabe? Você não precisa ali ter nascido numa família nobre, nem nada do tipo, para se tornar um grande empresário. Se você trabalhar duro, se você der duro, se você se esforçar muito, você pode conseguir ser um grande empresário, mesmo que você tenha nascido ali no meio pobre e tal. Então isso seria meritocracia. Mas por que, na minha visão, a meritocracia não funciona tão bem assim, pelo menos não na nossa sociedade atual? O grande problema que faz com que a meritocracia não funcione, pelo menos não tão bem quanto as pessoas gostariam, é a questão da fome. A fome é o principal motivo do porquê a meritocracia não funciona. A comida, né? Isso é o que faz com que a meritocracia não funcione. Por quê? Na meritocracia, então, uma pessoa que nasce no meio pobre e uma pessoa que nasce no meio rico, elas podem, as duas, conseguirem alcançar grandes papéis de destaque na sociedade. Vai acabar conseguindo isso quem der mais duro, quem tiver mais mérito, quem for ali melhor, quem se esforçar mais é que vai conseguir um grande papel de destaque. Só que isso não acontece. Existem uma série de motivos, mas nesse vídeo eu vou focar na questão da fome, na questão da falta de comida. Por quê? Beleza, você ali nascendo no meio extremamente pobre, é uma família ali que vive ali em situação ali de miséria, sabe? Bem pobreza extrema mesmo. E o que que acontece? Primeiro de tudo, sua mãe ali, grávida de você, ali não vai se alimentar bem, porque ela tá ali no meio miserável, ela não tem como conseguir uma boa alimentação. Então ela não vai se alimentar bem. E isso prejudica o feto, porque a mulher ela precisa se alimentar bem quando está na gravidez, porque isso é importante para o feto. Afinal, o feto está ali se alimentando meio do que a mãe se alimenta também, através do cordão umbilical. Então, se a mãe não se alimenta bem durante a gravidez, o feto é prejudicado. Já começamos aí. E mesmo após o nascimento,
nos primeiros anos de vida ali, principalmente enquanto bebê, se aquele bebê ele não se alimenta adequadamente, nos primeiros anos de vida, ele acaba tendo danos no cérebro e também na própria estatura. Pessoas que têm uma alimentação muito ruim nos seus primeiros anos de vida tendem a ter uma estatura menor do que pessoas que são bem alimentadas. E também isso prejudica também o cérebro, o desenvolvimento do cérebro, porque o cérebro está se desenvolvendo ali nos primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros meses ali. Então, ele está assim, é a parte que mais ele está se desenvolvendo ainda. E a alimentação é o nosso combustível, é o que faz com que a gente consiga ali viver. Então, se a gente for bem alimentado, a gente vai ter muito combustível, o cérebro vai ficar bem nutrido, ele vai ficar saudável e vai conseguir se desenvolver de uma forma saudável. Se isso não acontecer, se a gente não for bem alimentado, o cérebro ele não vai conseguir se desenvolver da mesma forma, sabe? Porque o corpo não vai ficar tão saudável e vai haver danos no cérebro, principalmente se for assim, uma falta de comida muito extrema. Isso vai prejudicar, porque então pessoas que passam por situações de fome nos seus primeiros anos de vida, elas acabam tendo danos ali no cérebro que faz com que elas tenham ali um desenvolvimento prejudicado. Elas demoram muito mais para aprender do que uma pessoa ali que foi bem alimentada, bem nutrida desde pequena. Elas têm mais dificuldade de aprendizado, têm problemas de memória, uma série de coisas que fazem com que elas tenham ali um atraso alimentar em relação a outras pessoas que foram bem nutridas desde pequenininha, desde sempre. Existem muitos casos, eu já vi um caso de pais que acharam que o filho devia ser um boneco e não acharam que não precisavam dar comida pro bebê quando era criança, e daí não alimentaram ele, e daí ele acabou e daí depois, né, foi no médico, tá, porque tava mal, tava muito fraco, e daí, né, falaram, pô, não tá sendo alimentado. E aí a criança acabou ficando meio retardada mental ali, tendo retardo mental por causa disso. Tem gente que não devia ter uma prova, você só pode ser pai se você passar nessa prova. Se você não passa nessa prova, você não pode, porque tem umas pessoas que, pelo amor. Mas, então, e isso é uma questão muito séria. E já teve um caso também de um amigo do meu pai, que ele também cresceu ali no meio ali muito pobre e tal, muito miserável. E quando ele era muito pequeno também não foi bem alimentado e tal. E por isso ele tinha um certo atraso. Ele não tinha retardo mental, assim, nada assim sério, mas ele tinha ali um certo atraso. Percebia-se, né, que ele tinha ali uma dificuldade maior para aprender as coisas, que ele precisava se esforçar muito mais do que os outros para conseguir aprender, para conseguir guardar aquelas coisas. Isso provavelmente foi porque ele passou fome ali nos seus primeiros anos de vida. Isso fez com que houvesse ali, né, com que seu cérebro fosse prejudicado. Então, isso é algo que realmente acontece e isso faz com que a meritocracia não funcione, porque se você for pensar, não, por esforço próprio, quem se esforçar mais vai conseguir ter mais destaque ali, vai conseguir se tornar uma pessoa bem-sucedida ali naquela sociedade. Mas enquanto a gente ainda tiver pessoas que passam fome na infância, essas pessoas elas vão ter que se esforçar muito mais para conseguir as mesmas posições que outras pessoas. Aí você tem uma pessoa que passou fome na infância e que teve ali seu desenvolvimento mental prejudicado, e uma pessoa que não, que sempre foi bem nutrida, aquelas pessoas ali, ambas se esforçam muito para se tornarem ali grandes empresários. A pessoa que foi bem nutrida desde pequena, ela vai conseguir de forma muito mais fácil chegar a essa posição do que a pessoa que passou fome e tal. Porque ela tem um desenvolvimento cerebral muito melhor, né? Porque ela sempre foi bem nutrida. Então, para ela as coisas vão vir de forma mais fácil, sabe? Ela vai ter que se esforçar também, mas vai ser muito mais fácil do que para uma pessoa que passou fome na infância. Então, a questão da fome
é o que impede que a meritocracia funcione. Não o único motivo, mas o principal. Ele é o que você não tem muito como controlar, sabe? E a fome, sabe, é algo que tá, tipo, não é, as pessoas pensam na África e tal, mas no próprio nosso país, no Brasil, sabe, você tem ali lugares extremamente miseráveis em que as pessoas passam fome, pessoas morrem de fome. Felizmente, cada vez mais isso tem mudado, mas ainda assim é um problema que existe e aí você não pode, sabe, ah não, porque é um conceito, sabe, uma pessoa que viveu ali num meio extremamente pobre, que passou fome na infância, ela vai ter muito mais dificuldade de chegar a algum lugar do que uma pessoa que foi bem nutrida, teve boa educação, viveu ali num meio seguro e tal, sempre ali estimulada a aprender mais e tal. Essa pessoa vai conseguir com muito mais facilidade. Ninguém tá. Ela não tá, tipo, errada por isso, sabe? Ela teve sorte, a outra não, sabe? E então a meritocracia meio que não funciona tão bem, sabe? Porque não é só mérito, é sorte sim, você tem sorte. Se você nasce ali num lugar bom, ali no meio de classe média alta, ali, onde você vai ser bem nutrido, vai ser bem estimulado pelos pais ali, aprender mais e tal, você vai ter muito mais chances de conseguir um papel de destaque do que uma pessoa que nasce ali numa favela, passa fome, cresce em meio à violência, é meio abandonada ali pelos pais e tal. Essa pessoa vai ser muito mais difícil. Ela pode conseguir, existem casos de pessoas que conseguem, mas é muito mais difícil. Ela vai precisar trabalhar tipo o dobro, o triplo do que uma pessoa ali de outro meio precisaria, sabe? Ela vai ter que se esforçar muito mais. E se essa mesma pessoa tivesse crescido num meio ali bem saudável e tal, fosse bem alimentada, bem cuidada, bem ensinada, ela poderia até conseguir muito mais coisas que talvez ela nem vai conseguir. Ela conseguiu chegar a determinado patamar, mas se ela tivesse crescido num meio ali melhor, talvez ela conseguisse chegar mais alto ainda, sabe? Então, não, sabe? Não é, só se esforçar você consegue. Não é tão simples assim, sabe? Você passar fome na infância vai fazer com que você tenha um atraso e você pode acabar não conseguindo grande destaque na sociedade, porque não tem como, você teve ali um atraso, sabe? Por mais que você se esforce, você ainda vai estar atrasado em relação às outras pessoas. Essa é uma questão difícil de ser resolvida, porque é uma bola de neve, porque mesmo que você coloque ali uma boa escola, um bom sistema de ensino para aquelas pessoas ali de áreas mais pobres, ainda tem a questão da comida, sabe? Ainda tem essa questão. Por mais que elas tenham ali, você pega uma criança ali de um meio extremamente pobre, leva ela para uma escola particular, da melhor qualidade possível, coloca ela num meio em que ela vai ser bem estimulada, estudar muito, ainda assim ela vai estar atrasada em relação às outras crianças, porque ela passou fome na infância e teve um atraso no seu desenvolvimento. Então é isso, eu achei que seria interessante falar um pouco sobre isso, porque eu acho que essa é uma questão ali bem séria ali, e muitas pessoas não levam isso em consideração na hora de falar de meritocracia, de merecimento e tal. E a questão da fome é realmente uma questão muito séria e é muito difícil, né, de ser combatido. Porque no mundo não falta comida, mas a comida é mal distribuída e é realmente uma questão bem difícil de ser resolvida. Mas é o principal ali, motivo que faz com que a meritocracia não funcione, sabe? Você meio que precisa, assim, de sorte. Você também precisa se esforçar. Se você não se esforçar, por mais que você nasça no meio rico e tal, se você não se esforçar, você pode acabar fazendo com que a empresa ali da sua família vá à falência, coisa do tipo. Então, sim, você precisa se esforçar, mas você precisa também ter ali uma certa sorte, porque isso é importante, isso ajuda bastante. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e comentem qual a opinião de vocês sobre esse assunto, se vocês já tinham percebido isso, o que vocês pensam sobre essa questão da meritocracia, da fome, sobre esse assunto aqui debatido no vídeo. Vamos acrescentar mais ao vídeo, porque isso sempre é bem interessante. E compartilhem para quem vocês acham que vai gostar nas redes sociais e tal. Ajudem aí a esse canal a crescer cada vez mais, ao vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Mas então é isso. Fiquem bem e tchau, tchau!